Cultura Geral. Apoio. UniBH, Vestibular Medicina 2021. Prova 22 de novembro. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. Hoje a gente vai tratar da diabetes, né? O mês de novembro também trata-se também desse assunto. E hoje a gente está recebendo aqui o doutor cardiologista, né? Gabriel Buchler, da Clínica Buchler de São Paulo. E a gente vai falar um pouco desse mal na sociedade brasileira, né? Que é o diabetes, né? Então a gente precisa discutir esses assuntos, né? Em novembro a gente já criou um rótulo aí do Novembro Azul, né? Que também é muito importante, mas também trazer outras pautas são importantíssimas porque na correria e do jeito que a gente está vivendo, trazer esses assuntos à baila é muito importante. Doutor Gabriel, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Bem-vindo. Aqui está aqui para a gente poder tratar de um assunto tão importante como é a diabetes. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ederson. Muito obrigado ao programa Cultura Geral pelo convite. É um prazer estar com vocês, mesmo que à distância, tá? Mas é sempre assim mesmo, a distância virou moda, né? Principalmente porque eu gosto muito de Belo Horizonte, então gostaria de estar pessoalmente na cidade. Doutor Gabriel, como que a gente pode entender o diabetes hoje? Virou um mal corriqueiro na vida do brasileiro? Olha, na verdade, a diabetes ela sempre esteve presente. A questão é que agora a gente consegue diagnosticar de maneira mais precoce, seja por avaliações periódicas de saúde, o check-up, seja por conscientização da população, dos nossos pacientes, procurar atenção médica e regularizar, né, a sua situação de saúde periodicamente. Então, a diabetes, na verdade, tornou-se, né, digamos, corriqueira, porque a gente está diagnosticando bastante. Então, casos que às vezes passavam desapercebidos, porque a gente não consegue, o paciente não ia ao médico, não fazia exames, acabam sendo agora diagnosticados de maneira mais precoce, antes que a gente receba o paciente já com complicações derivadas da doença. Quais são os tipos de diabetes que a gente pode perceber hoje? Que a gente consegue, assim, ter sinais e alguma coisa nesse sentido, mas, essencialmente, quais são os tipos de diabetes que a gente tem quando a gente acaba descobrindo que está acometido com essa doença? Perfeito. A diabetes, essencialmente, né, de maneira simplificada, a gente divide em dois tipos, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 ela é uma doença início em pessoas mais jovens, crianças, adolescentes, adultos, jovens. Ela tem um mecanismo de doença basicamente por destruição das células que produzem a insulina no pâncreas, e ela tem um início quase que, né, um diagnóstico quase que dramático, porque de repente você para de produzir insulina e você acaba não só tendo uma taxa elevada de açúcar no sangue, como também a falta de insulina leva a uma série de sinais e sintomas que muitas vezes o doente acaba descobrindo quando ele acaba sendo admitido num setor de emergência, numa UTI, além de sintomas rapidamente progressivos de excesso de urina, uma fome incontrolável e perda de peso. Então, geralmente uma pessoa jovem, com sintomas deste tipo intensos, de início recente, e acaba descobrindo em ambiente hospitalar. Então, não é uma pessoa que um check-up vai descobrir. Esse é um quadro, geralmente, do início rápido e apresentação dramática. A diabetes tipo 2 é a diabetes mais comum que nós temos. Ela está muito associada
a estilo de vida, perda de peso, excesso de peso, alimentação inadequada, ela tem muito a ver com a resistência do que o nosso corpo acaba criando à insulina. Então, ela pode passar como um quadro leve ou assintomático por muito tempo. Quando ela começa a dar sintomas, geralmente, é quando ela está um pouco mais avançada. Então, você está com as taxas de açúcares muito altas no sangue, aí começa a ter sintomas parecidos com o da diabetes tipo 1, com relação a excesso de urina, apetite. Então, geralmente, a diabetes tipo 2 é algo que a gente consegue detectar ou descobrir de maneira mais precoce antes de sintomas ou complicações. Doutor, obesidade. A obesidade ela tem uma relação quase que direta com a diabetes? Com certeza, Ederson. A obesidade ela está intrinsecamente associada ao aparecimento e ao agravo, à perpetuação da diabetes tipo 2, tá? Por esse mecanismo da resistência do corpo à ação da insulina. Então, ela está intimamente relacionada, tanto que o controle da obesidade, a perda de peso, ela tem um impacto muito importante e positivo no controle da diabetes. Os idosos, como é que a gente pensa a diabetes nos idosos, doutor? A diabetes no idoso, geralmente, ela não tem um início tão recente. Começou, tem mais tempo, né? Geralmente é uma doença mais crônica. Dificilmente você vê um idoso tornar-se diabético de uma hora para outra. Mas os idosos são uma população que eles têm uma sensibilidade a sintomas ou complicações da diabetes maior. Por exemplo, um idoso que já tem diabetes e trata diabetes com medicamentos orais ou insulina, os agravos de uma hipoglicemia, de uma taxa baixa de açúcar no sangue no idoso, são muito maiores. Então, eles podem ter sintomas mais intensos, podem ter perdas de consciência, quedas, estados de confusão mental. Então, os agravos decorrentes do tratamento, né, queda da taxa de açúcar, são mais intensos. Do outro lado, o idoso com um diabetes descontrolado, não só ele tem estados extremos de elevação da glicose no sangue, que levam a complicações e que levam a internações em ambiente de emergência, como também as complicações decorrentes do diabetes no idoso, então doença renal crônica, alterações na visão, alterações, né, lesões de pele, obstruções nas artérias, AVC, infarto, tudo isso no idoso é muito pior e às vezes mais difícil de conduzir. Existe uma faixa etária que está mais propensa ao risco do diabetes? Com relação à faixa etária, eu acho que a gente tem que encarar da seguinte maneira: na faixa etária da meia-idade, né, após os 40 anos, é uma faixa etária que você começa a detectar mais casos, mas também é uma faixa etária em que está mais associada a sedentarismo, a pessoa já ser mais hipertensa, alguém ter sido um tabagista de longa data, ter tido uma dieta inadequada de longa data. Então, a partir mais dos 40 anos, a gente já começa a detectar mais. Com a diabetes tipo 1, via de regra, são em pessoas jovens, mas jovens desde crianças até adultos jovens. É raro uma diabetes tipo 1 se iniciar, é muito raro se iniciar após assim, uma idade adulta bem estabelecida. E no subgrupo de gestantes, elas sempre são avaliadas no pré-natal com relação ao aparecimento de diabetes gestacional. Então, nesse subgrupo específico de gestante, é uma coisa que também é obrigatória pesquisa, é sempre, e é um ponto de cuidado que nós temos que ter. Doutor, a gente está falando assim, mais de comportamento, agora os sintomas, como que os sintomas eles podem aparecer e como é que você pode até perceber logo no início ali se tem uma alteração, alguma coisa nesse sentido? Perfeito. Os sintomas decorrentes
do excesso de açúcar no sangue, especificamente diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, como eu falei, é uma coisa bem dramática, então, e é algo assim, rapidamente progressivo. Os sintomas associados à taxa alta de glicose no sangue, basicamente, o que a gente chama dos polis. Poliúria, que é excesso de urina, polidípsia, muita sede, e polifagia, muita fome intensa. E nos casos de diabetes tipo 1, tá? Com esse quadro todo, você tem uma perda acentuada de peso pela falta de insulina no sangue, que a insulina tem esse papel metabólico importante. Então, os sintomas do diabetes no tipo 2, a gente vai acabar descobrindo num paciente que está bem descontrolado. Casos leves, casos que têm um descontrole, mas não um descontrole extremo, podem passar desapercebidos. Essas pessoas, a gente pode, ou se não descobre no acompanhamento de rotina, a gente pode, infelizmente, descobrir quando tem alguma complicação do diabetes, que é a doença renal, paciente que chega com infarto, com AVC, com obstrução nas artérias periféricas das pernas, por exemplo, doença ocular, ou doenças na retina, que são muito frequentes, ou no diabetes de longa evolução. Então, é mais esse espectro. Acho que com acompanhamento frequente, um acesso maior à saúde, pegar esses extremos no diabetes tipo 2 é cada vez mais raro. Professor, doutor, né? Eu entrevisto tanto professor aqui que às vezes eu vou até confundindo, né? Mas tem um questionamento que é muito importante, que é essa ideia de que umas pessoas tomam insulina, ideia não, essa prática, né? Que algumas pessoas tomam insulina e outras não tomam insulina. Isso é uma realidade, isso é uma verdade? E por que isso acontece, doutor? Por que existem diversos tratamentos para a mesma comorbidade? Perfeito. Bem, a diabetes tipo 1, invariavelmente, o tratamento, a base de tratamento é a insulina, porque o mecanismo da doença é que o nosso corpo não produz insulina. Então, diabetes tipo 1, a gente não tem muita discussão. A diabetes tipo 2 é uma doença bem complexa, porque ela envolve, como eu falei antes, estilo de vida e doenças associadas, como hipertensão, colesterol, dieta. Então, tem umas coisas que influem na via final, que é o aparecimento da diabetes, nesse caso por uma resistência à ação da insulina. Então, o tratamento de diabetes ele pode ser híbrido, ele pode ser somente, tem casos que é somente tratado com dieta, então casos muito leves, que a pessoa tem um estilo de vida muito alterado, você consegue, às vezes, dar uma chance para reverter isso, então com dieta, exercício físico, perda de peso. Existem os casos que nós tratamos com medicamentos, são medicamentos que atuam desde em vias que tentam melhorar a interface da insulina com o corpo, por exemplo, um remédio muito conhecido, muito popular, que é a metformina, ou glifage, uma das apresentações comerciais. Tem medicamentos que atuam em outras vias de sensibilização, também taxa de glicose. Então, infelizmente, uma ação limitada à capacidade que elas podem reduzir da glicose no sangue. Então, a insulina às vezes torna-se necessária. Então, casos que a gente tem descontrole muito intenso, com taxas muito elevadas, a insulina torna-se necessária, torna-se parte do tratamento. O que acontece muitas vezes é que a gente faz também um tratamento híbrido, porque muitas das drogas por via oral que nós usamos, elas têm impacto positivo na redução de eventos cardiovasculares a longo prazo, tem impacto positivo na perda de peso. Então, cada vez mais a gente faz essa associação de drogas, e isso é uma coisa que é muito bem feita pelo endocrinologista, né, que tem ainda mais quando tem o uso de insulina associado, que faz essa individualização com relação ao paciente. Então, sim, o tratamento, você pode ter duas pessoas com a mesma taxa de glicemia e você pode dar tratamentos completamente diferentes. Tudo tem a ver com o seu perfil global. Doenças associadas, estilo de vida e
o momento que essa pessoa descobre o diabetes na vida dela. Então, a gente tem que pesar também eventuais efeitos colaterais ou contra. Doutor, uma outra coisa que eu queria te perguntar é o sedentarismo, que você falou um pouquinho, e atividade física, né? Como que isso é importante? Também falar um pouquinho do estresse. O estresse também é um gatilho para isso? Como é que a gente pode misturar essas três coisas e trazer essa informação para as pessoas? Olha, o estilo de vida é uma coisa que... Estilo de vida e peso são duas coisas que, melhorando, faz bem para virtualmente tudo. Exercício físico melhora a maneira como o seu corpo lida com o metabolismo, aumenta o seu metabolismo basal, então reduz a pressão arterial, reduz o colesterol, reduz as taxas, né, reduz a diabetes como um todo, além de que o exercício físico melhora a sua qualidade de vida de modo geral, né, é uma coisa que reduz estresse emocional, reduz sintomas de ansiedade, de depressão. Então, é extremamente importante. Não é só falando de diabetes, mas para a vida como um todo, para a maioria das situações, a pessoa ter uma vida saudável, a pessoa ter uma atividade física regular, é extremamente importante. A alimentação. A alimentação também é fundamental, porque muito do que está associado ao aumento da glicemia está associado a alimentações ou com altas taxas de açúcares ou carboidratos, né, que no fundo então uma alimentação balanceada, menor teor, né, uma alimentação, digamos, proporcional, sem priorizar o de carboidrato, de fritura, controle na ingestão de bebidas alcoólicas, cessação de tabagismo, tudo isso influi muito. O estresse emocional, por que ele pode piorar um diabetes? O estresse emocional também está associado a uma pessoa estressada, ela come mais, ela bebe mais, ela tem um nível alto de cortisol no sangue, que é o hormônio do estresse que nós temos, então isso aumenta também a taxa de glicemia. Com todos esses fatores, por mais às vezes banais que a gente fala para a pessoa, tem que emagrecer, tem que se exercitar, tem que comer direito, são extremamente importantes. Então, a coisa tem que ser levada a sério e uma coisa não anda sem a outra. Você não fazer nada de estilo de vida e se entupir de remédio, você não está se tratando direito. Você está se expondo a efeito colateral, às vezes gastando dinheiro com remédio, com coisas que você poderia melhorar muito se fizesse partes não farmacológicas junto. Doutor Gabriel, a diabetes tem cura? E se não tem cura, como ela pode ser evitada? Perfeito. A diabetes tipo 1, via de regra, né, em medicina a gente nunca fala nunca e nunca fala sempre, mas via de regra, a diabetes tipo 1 é uma doença crônica. Existem casos com reversão, existem casos com transplante pancreático, existe uma série de coisas absolutamente não comuns, que as pessoas podem reverter o quadro, mas de modo doença incurável que você vai tratar do momento do diagnóstico para o resto da sua vida, você vai tratar e controlar. A diabetes tipo 2, ela pode ter reversão do quadro com perda de peso, com modificação de estilo de vida. Então, os casos que são associados à obesidade extrema, por exemplo, existem casos com cirurgia bariátrica que revertem o diabetes. Então, isso é um tópico de discussão, é um dos critérios, inclusive, em pacientes com obesidade ou indicação de cirurgia bariátrica para serem operados, para ter um controle melhor do diabetes. A gente vê casos que só com estilo de vida ou com perda de peso, seja ela espontânea, ou seja ela induzida por medicamentos ou cirurgia, que você consegue controlar e curar o diabetes. Porque tem isso, tem associação, o seu metabolismo está ruim, está errado, por conta
do jeito que você vive, né? Do jeito que você se alimenta, se exercita ou não se exercita, e peso. Gabriel, uma coisa importante, você falou disso aí um pouco para trás, mas eu queria voltar nele, que é um mal que assola a sociedade brasileira, que é o tabagismo, né? O tabagismo, ele tem preponderantemente ele tem um gatilho também, ele é um fator que potencializa muito a diabetes. Como é que a gente pode associar isso? Porque você também é cardiologista, então eu queria aproveitar para falar um pouco do uso e abuso de drogas lícitas, né? Álcool, cigarro e tal, para a gente poder trazer isso para discussão também, porque tem muita gente que está com sobrepeso, fuma demais, bebe demais, né? Como é que a gente pode fazer um recorte disso para que as pessoas que estejam nos ouvindo agora, nos vendo também, elas possam se conscientizar um pouco mais? Perfeito. Esse é um tópico extremamente relevante. O tabagismo é um dos grandes inimigos do médico em geral, especialmente da gente, cardiologista. O tabagismo, ele é um dos fatores reversíveis com maior impacto quando você corta. Então, o tabagismo está associado a qualquer evento cardiovascular que você pode imaginar, infarto, AVC, doença arterial periférica, das artérias, especialmente das pernas, doença pulmonar, enfisema, um cardápio variadíssimo de cânceres que o tabagismo está associado. Então, e a associação de tabagismo com diabetes, com hipertensão, com colesterol, com obesidade, é essencialmente uma bomba relógio. Então, o abuso de uma droga lícita, como o tabaco, ele é um fator de risco assim, importantíssimo. Inclusive, o tabagismo, na minha prática, é uma das causas que, quando a gente vê pessoas jovens com infarto, tabagismo quase sempre é uma variável presente. Então, assim, a gente vê pessoas jovens, assim, da minha faixa etária, quase 35 anos, pessoas mais jovens ainda que infartam, e a única coisa que você encontra é cigarro, então o uso de tabaco. Então, o tabagismo ele tem um impacto absolutamente negativo na sua qualidade de vida, na sua expectativa de vida e em doenças, um órgão, uma doença que o tabaco pode dar. Então, é impressionante o efeito deletério que ele tem. Com relação ao uso abusivo do álcool, ele, né, acima de, que a gente fala de quantidades aceitas, moderadas, preconizadas, aí, que a gente tem em diretrizes, o uso excessivo de álcool ele não só leva a ganho de peso, ele leva a descontrole da pressão arterial, piora o controle do diabetes, causa dependência e também o uso crônico do álcool leva a doença em múltiplos órgãos, em múltiplos sistemas. Então, o uso abusivo do álcool está associado à cirrose hepática, está associado a alguns tipos de doença pancreática, está associado a cânceres também, está associado à insuficiência cardíaca de álcool, está associado à demência. Então, o uso crônico de álcool é uma atitude que deve ser desencorajada, uso crônico abusivo, eu digo. E a gente não pode ter essa cultura de achar a pessoa que bebe bastante, que se a gente vê que está passando do ponto em quantidade, em periodicidade, a gente tem que tomar também a atitude de intervir, porque isso é uma coisa que a longo prazo você acaba colhendo os frutos. Então, o uso excessivo de álcool e de tabaco são dois problemas que a gente tem que atuar e sempre orientar, e não só quem é médico, mas também como quem é familiar, como quem é amigo, como quem é colega, porque isso tem impacto negativo. Mas ao contrário do cigarro, que a recomendação é nunca fume, você tomar uma dose, uma taça de vinho por dia, uma quantidade pequena, um moderado, um uso social, você não tem esses problemas. Então,
saber mesmo quando que a pessoa está passando do ponto e saber quando que a gente pode intervir. Doutor Gabriel, tem alimentos que potencializam o diabetes? Como que a gente pode fazer, pensar numa dieta, né? Ou pensar em alimentos que, é óbvio que aí tem que ter também um acompanhamento com nutricionista, com endocrinologista, não é simples assim, mas de maneira geral, existem alimentos que potencializam o diabetes? Excelente pergunta também. O diabetes, ele pode ter um descontrole maior e, consequentemente, ser potencializado com uma ingestão excessiva de carboidratos. Então, lembrando que não é só doce, não é só bolo, não é só chocolate, não é só alto teor de açúcar simples, mas carboidratos, pão, arroz, massas, promovem, ajudam nesse descontrole glicêmico. E esses alimentos geralmente vêm associados a teor de alimentos também com fritura, com gordura. Então, geralmente uma coisa vem junto com a outra. Uma das coisas que eu mais gosto de Belo Horizonte é o pão de queijo frito, que tem aí, um lugar aí na cidade. É um binômio, carboidrato, gordura, frito. É para comer todo dia? Não, não é. Às vezes, é uma delícia. Né? A gente não pode, mas não pode comer todo dia. Então, essencialmente, carboidrato, doce e o que vem associado a isso. Então, gorduras. Não as gorduras boas, mas gorduras, né, gorduras poliinsaturadas, são essa gordura que a gente conta na fritura, no salgadinho, salgado. Então, isso é deletério para a dieta como um todo, pelo ganho de peso e também pela pior do diabetes. O controle alimentar, e aí, obviamente, que a gente está falando da classe média, né? A gente vai falar para a classe média aqui, né? Que a pessoa, em São Paulo, a gente está vendo aqui, né? São Paulo cresceu o número de moradores de rua, né? Demais da conta. O Padre Júlio está aí em São Paulo fazendo um trabalho maravilhoso. Né? Toda vez que eu faço um programa com alguém de São Paulo, eu cito o Padre Júlio, que a gente precisa fazer com ele uma corrente, né, de ajuda. Né? Mas a gente tem percebido em São Paulo, por exemplo, um alto índice de pobreza. Mas também tem pessoas que, por exemplo, estão trabalhando, que está ali no dia a dia, que tem um nível de preocupação muito grande. Para essas pessoas, doutor, é necessário fazer um controle alimentar, tentar manter o seu controle nutricional, né, diário, com muita fruta, mas também a fruta também tem frutose, né? Então tem uma série de fatores que interferem no processo do diabetes. Como é que você poderia, por exemplo, dar uma orientação de cunho geral para essas pessoas, tanto para quem, né, está ali que não tem condição, tem tanta condição, né? E para aquelas pessoas que realmente têm uma condição melhor e tal, e precisa estabelecer uma dieta diária até para prevenção. Perfeito. Primeiro, acho que vincular um tema importante. Acho que o que esse ano piorou da qualidade de vida, não só do brasileiro, mas como do mundo todo, seja por aumento da pobreza, seja por tudo que veio junto com a pandemia. As pessoas tornaram-se mais sedentárias, mais ansiosas ou mais deprimidas. A gente acabou vendo muita gente que teve descontrole de peso ou de dieta, ou começou ou voltou a beber porque estava em casa, porque estava sem emprego, porque estava ansioso. Então, só a pandemia já trouxe todo um descontrole, né, do nosso ritmo e da nossa qualidade de vida de modo geral. Para qualquer pessoa, acho que seja classe média, seja alguém mais humilde, seja alguém com alto poder aquisitivo, é necessário tentar balancear
a dieta. Claro que para pessoas mais humildes é muito mais difícil conseguir ter acesso a vegetais, verduras, frutas, então é muito mais complicado, acho que sim, bem mais complicado, mas algumas coisas pontuais, acho que para todo mundo. Nesses tempos de pandemia, redução em tentar restringir ao máximo a bebida alcoólica, que acho que é uma coisa que todo mundo acabou aumentando um pouco. Para quem faz uso, quem fazia um pouco acabou aumentando um pouco. Quem fazia muito virou mais ainda. E com relação à alimentação, acho que o mais importante trocou-se muito nessa época uma refeição balanceada, uma refeição completa por alimentação rápida, fast food, com alto teor de gordura. O mais importante é tentar balancear. Então, para quem trabalha em setores, por exemplo, empresariais, setor industrial, você tem acesso a refeitório, por exemplo, você tentar montar o mais balanceado possível, né? O que a gente fala, um prato colorido. Então, tem que ter salada, tem que ter verdura, tem que ter uma fonte de proteína, seja qual for, e uma proporção de até 30% de carboidrato. Tá? Então, tentar não passar demais, não fazer aquela montanha de prato, ter arroz, feijão, macarrão, que isso não vai ter um impacto bom, tanto no peso quanto em questão de controle metabólico, seja diabetes, seja colesterol, seja peso, tá? Então, é mais isso. E outros aspectos da dieta, a gente tem muito a tentativa de a gente sempre orienta, sempre que possível, você fracionar, né? Você ter uma periodicidade de alimentação. Então, vou me alimentar tentar se alimentar a cada 3 horas, só que nos intervalos não é um salgado que você vai comer, é tentar uma fruta, alguma coisa, algo bem leve, então algum alimento integral, fruta, seja qual for, uma banana, maçã, são as mais comuns que a gente acaba comendo por aqui. E isso aumenta a saciedade, reduz o quanto você vai comer na grande refeição do seu dia. Então, às vezes a gente chega com muita fome para almoçar, porque não come nada desde bem cedo, e acaba comendo uma montanha. Você acaba passando a sua necessidade, passando a saciedade e vira gula, que a gente acaba, né, tentando compensar. Então, a gente tentar ter uma com intervalos frequentes, só que os intervalos de grandes refeições, tentar ser alimentos sem muito teor de carboidrato, sem muita fritura, não ser um salgado, não ser nada de fast food, por exemplo. E nas grandes refeições a gente tentar atingir a saciedade, não, né, ter um balanço difícil às vezes de conseguir, tentar não passar do ponto que vira gula, que a gente começa a comer demais para, né, ficar cheio. Tentar evitar essa sensação também que isso é deletério. Doutor, para a gente encerrar, Covid-19, diabetes, alimentação, como é que a gente mistura tudo isso no controle da diabetes nesse momento, aliás, né? Bem, é uma pergunta bem abrangente, né, Ederson? Acho que, primeiro, para quem já é diabético, a diabetes é sim um fator de risco, um fator complicador com a Covid-19. Tá? Então, para quem é diabético, independente do contexto de pandemia, de lockdown, uma coisa que a gente que não pode deixar de ser feita é manter o acompanhamento médico, seja presencial, seja por telemedicina, o acompanhamento médico e manter as suas comorbidades como um todo bem controladas, né? Pressão, diabetes, colesterol, qualquer outra doença crônica que a pessoa tenha, mantê-las controladas é fundamental. Por quê? Porque um diabetes controlado ou qualquer outra comorbidade descontrolada, no contexto da Covid-19, não só potencializa um problema de base, como também interfere na maneira como o seu corpo lida com a infecção pela Covid. Então, é fundamental estar bem controlado. É fundamental manter o seu acompanhamento médico. Porque
para quem acaba contraindo a Covid, e já tem um diabetes ruim, diabetes já descontrolado, né, não trata direito, não faz as coisas direito, o impacto é pior, porque a sua imunidade não está, a sua resposta imune não está tão boa com o diabetes descontrolado, a sua reserva fisiológica não está tão boa. Uma pessoa com diabetes controlado pode ser um paciente já com múltiplas sequelas do diabetes, então doença cardíaca de base, doença renal crônica. Você não precisa de uma doença infecciosa potencialmente letal junto para complicar as coisas. Então, a mensagem é: no Covid-19, todo mundo tem que se cuidar. Quem tem doenças crônicas tem que se cuidar, não só para não pegar a Covid-19, mas como também tem que manter tudo que tem de base bem tratado. Isso eu vejo muito na minha prática, no meu dia a dia, são os pacientes que deixaram de procurar acompanhamento médico porque não querem sair de casa, porque perderam, às vezes, a motivação para manter a dieta, para se cuidar. Isso não pode acontecer, porque são essas mesmas pessoas que vão se tornar mais frágeis nesse contexto, vão se tornar um grupo ainda de maior risco nessa época de pandemia. E lembrando que não temos só a Covid acontecendo agora, as outras doenças, as outras complicações continuam. Então, você se cuidar só para não pegar Covid e deixar de cuidar do resto, você não exime você de ter uma complicação não infecciosa, o coronavírus. Então as pessoas continuam infartando, continuam tendo AVC, continuam tendo emergências médicas outras. Tá? Então, o cuidado, o acompanhamento são duas peças fundamentais nesse tempo de pandemia. Isso não vale só para quem é diabético, mas vale para todo mundo que é portador de alguma condição médica, qualquer que seja. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Programa super bacana, super informativo, com o Dr. Gabriel Buchler. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui no Cultura Geral, viu? Ederson, eu que agradeço a oportunidade. Espero que, se houver uma próxima vez, que seja presencial. Faz muito tempo que eu não vou a BH. Maravilha, fico aguardando, né? A partir de ano que vem a gente volta para o estúdio. Um grande abraço, gente. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral com uma pauta super especial. Um grande abraço e até amanhã. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular Medicina 2021. Prova 22 de novembro. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.